Olá, meu amigo, minha amiga. Graças a Deus estamos juntos para estudar mais um tema da Palavra de Deus. Obrigado por sua companhia diária, obrigado por sua interação conosco, por suas orações. Continue orando por nós, para que continuemos firmes nesse ministério de falar de Jesus através da lição da Escola Sabatina, promovendo aí o estudo da lição da Escola Sabatina e ajudando aqueles que, por alguma razão, têm alguma dificuldade de entender o texto da lição. Obrigado de coração, viu? Continue compartilhando o vídeo, dando seu like, seu dislike também se você não gostou, não tem problema. Escrevendo aqui no chat, tudo isso fortalece esse canal, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva e faça parte dessa grande família do Lição Fácil. Ministério Celestial. Vamos ao texto de hoje, Hebreus capítulo 9, versículo 24. Escute as palavras. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Meu amigo, minha amiga, esse texto aí é tremendamente significativo. Há uma disputa judicial entre nós e Deus. Nós somos comprovadamente culpados, pecadores, e com o nosso pecado ofendemos a justiça divina. Há a ira de Deus direcionada contra a injustiça. Há a ira de Deus direcionada contra a impunidade, contra a maldade, contra o pecado. E nós fomos quem cometeu tais coisas. Eu pergunto para você, se você tivesse que se desculpar diante de Deus, tentar defender a sua causa, eu lhe pergunto, você teria sucesso? Pense, por exemplo, no texto da Bíblia que diz que a glória de Deus é chama consumidora para o pecado. Pense, por exemplo, que um pecador não pode permanecer vivo na presença de um Deus santo. Ou seja, a glória de Deus fulmina, queima, destrói, aniquila aquele que está na tua presença, se esse for maculado com pecado. A glória de Deus penetra e destrói o pecado, como o pecado está dentro das nossas entranhas, na nossa carne, nós seremos certamente fulminados. Então, eu lhe pergunto, que esperança haveríamos para nós se nós não temos como comparecer perante Deus, pessoalmente, para nos defender? Essa é uma questão. Uma outra questão é que a nossa defesa seria totalmente ineficaz, porque somos comprovadamente culpados. Aí entra o texto bíblico que nós acabamos de ler. Principalmente o versículo final, que diz agora, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nós temos um representante nosso lá nas cortes celestiais, diante de um Deus ofendido pelo pecado. E esse alguém é tão especial, ele se tornou humano para sempre, apesar de nunca ter deixado de ser divino. Ele é Deus e ele é ser humano. Ele é o elo que liga as duas extremidades da corrente. Ou seja, ele é a ponte que liga a humanidade pecadora com Deus ofendido. Aí, essa ministração que o Senhor Jesus faz diante de Deus por nós, elimina a ira, porque a ira foi uma vez derramada de uma vez por todas sobre Jesus, que foi o sacrifício oferecido, e agora a paz é feita e nós temos pleno acesso a Deus e ao seu perdão. Jesus é esse nosso representante. Você quer saber de uma coisa? Jesus foi tentado aqui nessa terra. Jesus empoeirou seus pés nas estradas desse mundo. Jesus sabe e entende exatamente como é difícil viver num mundo amaldiçoado pelo pecado. O Senhor Jesus foi atacado por todas as ferramentas e as armas de Satanás em sua tentação. E Jesus venceu tudo isso. Jesus, quando esteve aqui, foi compassivo, Jesus foi perdoador, Jesus amou, Jesus foi bondoso, as suas palavras foram palavras de ânimo para aqueles que eram pecadores. Esse é o seu intercessor. É o único que entende você de maneira completa.
Esse é o seu advogado. Ele está lá para comparecer diante de Deus por você. Deixa eu ler mais um texto para você, que coisa linda, né? Essa é a grande boas novas, né? A grande novidade que o mundo inteiro precisa saber. Deixa eu ler para você o que Paulo disse aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15, que nos diz assim, ó. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso ele pode se compadecer, ter piedade, ter compaixão dos pobres, desamparados, pecadores aqui desse mundo. Por isso Paulo nos encoraja no verso 16, olha só. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus é a única solução, é a única maneira que temos de receber a redenção. Jesus é a porta pela qual devemos entrar. Jesus é a ponte pela qual devemos subir para chegar ao céu. Ele é, diz aqui Paulo, que ele é o autor da nossa salvação. Obteve para nós eterna redenção, justamente por causa do seu sangue. Ele é o nosso intercessor. Medite um pouco nisso. Veja como que a salvação está à disposição de quem quiser. Pense naquilo que Paulo disse quando ele diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pense naquelas palavras que Paulo também disse lá em Atos capítulo 16. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Pense nas palavras de Cristo quando ele disse que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é a nossa saída desse abismo. Jesus é o nosso grande herói, aquele que veio para nos salvar, nosso grande Salvador, nossa grande esperança. Como disse certo alguém, quando eu olho para mim mesmo, não há esperança alguma, perdição é a certeza, mas quando eu olho para Jesus, não tem condições alguma de me perder. Não receberei a condenação, porque Jesus é a porta. Meu amigo, minha amiga, não fique se flagelando emocionalmente, espiritualmente, porque você cometeu um deslize na sua vida, porque você cometeu um pecado. Se você se arrepender desse pecado, eu quero garantir para você, pelo que a Bíblia me diz, se você se arrepender desse pecado, o Senhor Jesus está pronto para lhe perdoar, purificar, te levantar, te dar a esperança da salvação, independente de quem você é. Pastor, eu sou um drogado, como que Deus pode... Jesus ama você, não quer que você permaneça drogado, Ele vai te dar força para você sair dessa. Mas você precisa ir até Ele. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é o chamado, é o convite. O que nós, seres humanos pecadores, devemos fazer? Ir até Ele, atender o convite. Aí estaremos seguros. Somente assim poderemos viver a esperança de um dia estar no céu. Clame por Jesus hoje. Acredite nele. A sua defesa que Ele opera diante de Deus por você é perfeita, é eficaz. Nada pode destruir isso. Ore comigo agora. Pai querido que estás nos céus, no nome sagrado, queremos colocar, no nome sagrado de Jesus, queremos colocar nossa vida em tuas mãos. Obrigado, Senhor Jesus, por ser o nosso advogado, por ser o nosso intercessor. Sem o Senhor, nós estaríamos certamente perdidos, não teríamos condições alguma de entrar no céu. Mas pelo que o Senhor faz por nós, a esperança raia novamente, brilha no nosso coração mais uma vez.
Pai, nos ajude a ser portadores dessa mesma verdade para levá-la às pessoas que estão sucumbindo diante do pecado e que estão desanimadas por verem que são impuras, por verem que são pecadoras. Nos ajude a levantá-las, Senhor, com essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo e minha amiga, foi uma delícia estar com você. Espero você amanhã para terminarmos essa nossa jornada espiritual. Fazemos um resumo da semana. Que Deus te abençoe. Aproveite bem a sua quinta-feira.